Pessoas, vocês acharam que iam ficar de férias, mas não deu certo. Então, nesse período de quarentena, nós vamos ter aulas aqui, pelo computador. Então, eu vou passar para vocês o material, que é um roteiro para vocês acompanharem as aulas, junto com esse PowerPoint aqui, que tem, na verdade, os mesmos tópicos que tem lá na folha que eu encaminhei para vocês. Então, nós hoje vamos trabalhar dois crimes, na verdade. A questão dos crimes relacionados ao ultraje e ao pudor. Nós até comentamos algumas questões em aulas anteriores, antes de nós entrarmos em quarentena. Então, é o artigo 233 e o 234, tá ok? Então, o artigo 233, ele fala do crime de ato obsceno. Então, o texto do 233 diz: praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. No caso dos crimes de ato obsceno, a gente tem que deixar bem claro, no primeiro momento, que esses crimes têm como elementar do crime a questão do ato obsceno, que é uma elementar normativa do tipo, e que varia de acordo com o momento em que esse tipo é aplicado. Então, o que era ato obsceno lá atrás não é ato obsceno hoje, por exemplo. Então, essa questão varia muito do que é um ato obsceno, do que era antes, do que passa a ser hoje. Então, eu tenho aqui, como bem jurídico, a questão do pudor público ou moralidade pública, pelo menos essa boa parte dos autores sustentam essa questão. O objeto material é a pessoa, o grupo de pessoas é que se dirige ao ato obsceno ou à coletividade. Então, há uma divergência aqui se o objeto material é necessariamente a coletividade, no sentido de termos uma questão de crime vago, ou se é a pessoa, o grupo de pessoas é que se dirige o comportamento que é considerado ato obsceno. O sujeito ativo é qualquer pessoa, o sujeito passivo é a coletividade. O crime consiste no verbo praticar, que significa realizar ou executar. Aqui a questão do ato obsceno, só para vocês entenderem, porque a gente vem tratando desde o começo desse semestre, da segunda parte desse semestre, das questões relacionadas à sexualidade e à liberdade sexual. Esses crimes, junto com todos aqueles que a gente já estudou, integram para todos os fins os crimes contra a liberdade sexual, e esses especificamente tratam de questões que estão relacionadas à moralidade pública. Então, o ato obsceno é todo ato dotado de sensualidade, ou seja, são aqueles atos praticados de forma a ferir o pudor do homem médio. É aquela ideia de que existe dentro da sociedade um sentimento coletivo daquilo que é pudícuo, daquilo que é permitido e daquilo que não é permitido. Então, a gente vai ver, por exemplo, que em determinados momentos da história o beijo lascivo era considerado um ato obsceno. E se praticado publicamente, esse ato obsceno, esse ato característico ou caracterizado por elementos de sexualidade, ele gerava justamente esse crime. Hoje, logicamente, nós não vamos ter a prática de beijo lascivo como ato obsceno. Então, o conceito que eu coloquei ali para vocês, ato dotado de sensualidade, idôneo a ferir o sentimento médio de pudor de determinada sociedade em determinado momento histórico. E aí eu tenho 3 situações nas quais o crime vai se configurar. Primeiro, ele tem que ser praticado em lugar público, em lugar aberto ao público ou em lugar exposto ao público. Então, aqui eu tenho 3 situações específicas. Lugar público é aquele em que todas as pessoas têm acesso. Então, ruas, praças, parques, todo lugar que é acessível sem nenhum tipo de restrição. Então, a prática de qualquer ato obsceno, por exemplo, aquela questão do exibicionismo, o sujeito que tira a roupa durante no meio da rua, ou em praças, ou que realiza atos masturbatórios, por exemplo. Então, caracteriza, nesse caso, o ato obsceno. Aí eu tenho lugar aberto ao público. Lugar aberto ao público é aquele que qualquer pessoa pode ingressar, inclusive se sujeitando a certas situações, como, por exemplo, o pagamento. Então, eu tenho lá estádios, cinemas, teatros, ainda que esses lugares não estejam nestes lugares não estejam sendo praticadas nenhuma atividade. Então, pode ser um cinema fechado, mas é um lugar aberto ao público.
Também eu tenho a questão do lugar exposto ao público, que são lugares privados, mas que são acessíveis, né, para quem está na rua, né, ou em outros lugares públicos, como varandas de apartamento, piscina, carros estacionados em vias públicas. Então esse lugar exposto ao público, para que se caracterize esse crime de ato obsceno, é preciso que ele possa ser visto de um lugar público. Então você está lá na varanda do seu apartamento e ele é acessível visualmente da rua. Então, nesse caso, a prática de relações sexuais, por exemplo, na sacada, configura o crime de ato obsceno. Então, se você praticar o crime, né, se praticar o ato obsceno num lugar privado, tá, que é exposto, mas não ao público, mas a outras pessoas privadas, não configura esse crime. Então, repetindo, para configurar o crime de ato obsceno é preciso que o lugar seja exposto ao público, ou seja, visível, né, de quem tem ou de quem está em lugar público. Se a pessoa que vê está em lugar privado, não configura esse crime. Lugar aberto ao público é aquele em que você pode ingressar, desde que preenchidas determinadas condições. Tá? Então, lugar público é aquele que qualquer um entra, como no caso das ruas. Lugar aberto ao público, você tem que ingressar mediante algumas condições, pode ser pagamento, mas também não precisa ser pagamento. Tá? E lugar exposto ao público é aquele que é visível de lugares públicos. Tá? Se for de lugar que não é público, daí não configura o crime de ato obsceno. Outro ponto importante com relação ao ato obsceno é que necessariamente não é preciso que ninguém veja o ato obsceno. Tá? Se faz necessário apenas que o ato obsceno, ou seja, a prática do ato obsceno, seja realizado em lugar público, em lugar aberto ao público ou lugar exposto ao público. Ainda que de forma alguma alguém tenha visto o ato obsceno. Ele é um crime de mera conduta, ou seja, não exige nem o tipo penal, nem a sua consumação, que alguém tenha sido prejudicado, que alguém tenha visualizado efetivamente este comportamento. O crime é doloso, ele não tem nenhum especial fim de agir, ou seja, não há nenhuma intenção do agente diferente daquela de praticar o ato obsceno, e por ser um crime de mera conduta, ele se consuma com a prática do ato obsceno. Eu observei ali a possibilidade da tentativa, embora existam doutrinadores que se posicionem em sentido contrário. Eles dizem que crimes de mera conduta são crimes que não admitem a tentativa. Ou seja, se o sujeito realizou o ato obsceno, tem o crime consumado. Atos meramente preparatórios não configurariam atos obscenos e, portanto, não haveria possibilidade de tentativa. A ação penal pública incondicionada, e a classificação jurídica do crime é simples, ofende um único bem jurídico, é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime de mera conduta, e só lembrando, dentro dessa classificação, porque a gente não tratou dela ainda, eu tenho os crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta. Crime material é aquela que o tipo penal exige a realização de um resultado naturalístico para sua consumação. No crime formal, eu tenho uma previsão no tipo de um resultado naturalístico, mas para sua consumação não precisa necessariamente que haja esse resultado. Nos crimes de mera conduta, por outro lado, basta a ocorrência do comportamento descrito no tipo penal. Ele não descreve um resultado naturalístico e, por essa razão, ele não é exigido. Tá? Crime doloso, de forma livre, pode ser praticado por qualquer forma, até porque os atos obscenos se enquadram em qualquer tipo de situação. É um crime comissivo, só de ação, de perigo abstrato, porque ofende de forma abstrata a questão da coletividade, da moralidade pública. É unissubjetivo, plurissubsistente e instantâneo na sua modalidade principal. Partimos então para o segundo crime de hoje, que é escrito ou objeto obsceno, que é o artigo 234. Então o artigo 234 tem a seguinte redação: fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para o fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno, pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, é um crime de competência do juizado. E aqui faz-se necessário uma observação. A maioria da doutrina entende que este crime é um crime obsoleto hoje, nos dias de hoje, tendo em vista
a nossa sociedade atual e que não faria sentido existir um tipo penal para essa situação específica, que é a questão do comércio, distribuição e exposição de escrita, desenho, pintura ou qualquer objeto obsceno. Bastaria que a gente chegasse numa banca de revistas e lá tivesse acesso a revistas desta natureza. E não obstante essa tentativa de que não haja uma tipificação, ela está aí, não foi revogada pelo desuso ainda. Então nós temos como bem jurídico o pudor público, objeto material escrito, escrito aquilo que é escrito de qualquer forma, são contos, esse tipo de coisa, desenhos, desenhos feitos à mão mesmo ou no computador, pinturas, estampas ou qualquer outro objeto obsceno. Aqui no objeto obsceno, o tipo penal fica bem aberto, permite o enquadramento de qualquer objeto, como por exemplo vibradores, bonecas infláveis, ou seja, todo objeto que seja ou possua caráter obsceno. Sujeitos do crime, ativo qualquer pessoa, sujeito passivo é a coletividade. A conduta criminosa é composta por 5 crimes, por 5 verbos: fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda. Fazer no contexto de fabricar, criar, elaborar o desenho, escrito, objeto de cunho obsceno, importar, que é fazer entrar em território nacional estes objetos do crime, exportar, é sair do país com esses objetos, adquirir é obter a propriedade. Aqui ele se faz tanto na forma gratuita quanto onerosa, então o tipo penal não distingue se é oneroso, se é gratuito, é adquirir, é ter a propriedade do objeto, do escrito, do desenho, da pintura, ou ainda ter sob sua guarda, que é possuir a coisa em depósito, sob sua responsabilidade, sob sua segurança. Só que tanto o fazer, o importar, o exportar, o adquirir ou ter sob sua guarda tem uma destinação especial. Essa destinação especial, prevista também no tipo penal, consiste no especial fim de agir, no dolo especial ou na finalidade para a qual o objeto é feito, importado, exportado, adquirido ou mantido sob guarda, que é o fim de comércio, é o fim de distribuição ou o fim de exposição. Então aqui o comércio é a comercialização, é a venda, a troca, a permuta, a distribuição é o encaminhamento para outras pessoas, e a exposição é mostra, deixar ali de forma que as pessoas possam ver. Então o crime é exclusivamente doloso, só tem modalidade dolosa, mais o especial fim de agir, que consiste no distribuir, comercializar ou expor. Consuma-se o crime com a realização de qualquer das condutas, é um crime formal que admite tentativa. A ação penal é pública incondicionada, e o tipo penal nos traz 3 figuras equiparadas. Também pratica o crime quem vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos obscenos, ou seja, quem vende, distribui ou expõe à venda aquilo que foi fabricado, aquilo que foi produzido, aquilo que foi importado ou exportado, enquadra-se nessa modalidade delituosa. Realiza em lugar público ou acessível ao público, e aí eu volto para aquele conceito de lugar acessível ao público que nós discutimos em ato obsceno, representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo. Realiza em lugar público, acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Então aqui são 3 figuras que punem a realização não só da importação, fabricação, exportação do ato obsceno, do objeto obsceno, mas ele também pune a realização em lugar público, acessível ao público, de representação teatral que contenha atos obscenos, exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo. Aqui, particularmente, onde a gente fala aqui em ato obsceno, lugar público, acessível ao público aqui, é bem aquela situação que demonstra efetivamente que nós temos a lei está meio fora de contexto, porque nesse sentido aqui é possível verificar que nos dias de hoje a própria produção cinematográfica pornográfica é muito intensa. Da mesma forma a questão das audições, a audição, só a diferença aí, a audição
é a audição pela leitura, né, e a recitação é a recitação feita também pessoalmente. A audição é pelo rádio e a recitação de caráter obsceno é feita pessoalmente. Tá? Classificação doutrinária. É um crime simples, comum, formal, doloso, de forma livre, de perigo abstrato, unissubjetivo, plurissubsistente e é instantâneo permanente nas situações anteriores aqui. Né? A gente vê, por exemplo, no ter sob sua guarda e no adquirir, eles são de caráter permanente. Ok? Na próxima videoaula a gente vai tratar das questões relacionadas aos crimes contra a família, em especial o crime de bigamia. Ok? Vejo vocês então na próxima aula.